Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História e candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro. Meu número é 13133 e estamos passando aqui para fazer uma avaliação importantíssima de uma pesquisa que saiu sobre a intenção de voto nas favelas cariocas e elogiar aqui o trabalho magnífico do nosso amigo, companheiro André Fernandes, grande jornalista. Conheço o André já há cerca de 20 anos, ele toca e lidera muito bem a agência de notícias das favelas, que vem aqui trazer essas informações sobre como a população favelada aqui é significativa na cidade do Rio de Janeiro, como ela está pensando sobre a eleição de outubro desse ano de 2024. Então, é a primeira vez que ocorre uma pesquisa de intenção de voto em favelas cariocas, que foi um trabalho do Instituto de Pesquisa Data ANF, que foi encomendada pela Agência de Notícias das Favelas para avaliar as intenções de votos, e mostra o Eduardo Paes com 40% disparado na frente dos outros candidatos, bem distantes, empatados na segunda posição, dentro da margem de erro. Então, o resultado mostra o candidato à reeleição, o prefeito Eduardo Paes, do PSD, que tem uma ampla vantagem contra o Alexandre Ramagem, do PL, e o Tarcísio Mota, do PSOL, que estão aí no segundo lugar, empatados. Então, os dois, o Ramagem, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Tarcísio Mota, do PSOL, eles têm apenas 4%, muito distante dos 40% do Eduardo Paes, e depois aparece o Ciro Garcia, do PSTU, com 3%, e em seguida a Dani Balbi, do PCdoB, com 2%, porque na época que a pesquisa foi feita, a Dani Balbi ainda era cotada como candidata a prefeita, ela aparece com 2%, e depois aparece Juliette Pantoja, da UP, Marcelo Queiroz, do PP, e Rodrigo Amorim, da União Brasil, aparecem todos com apenas 1 ponto percentual. Então, Ramagem, Tarcísio, Ciro, Dani Balbi, Juliette, Marcelo, Rodrigo estão todos tecnicamente empatados, dentro da margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. E os votos brancos e nulos somam 10%. E os indecisos são 17%. 11% dos entrevistados pretendem não votar em nenhum candidato, enquanto 6% preferiram não responder. E a pesquisa teve um total de 774 pessoas entrevistadas entre os dias 25 e 27 de julho. Todos são moradores de favelas cariocas das zonas sul, norte, oeste e região central da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa, a soma de pessoas indecisas, juntamente com as que preferem não responder ou que não pretendem votar, e somadas aquelas que já indicam voto nulo ou branco, totalizam 44%, que é um número um pouco maior do que o percentual do primeiro candidato, que é o prefeito Eduardo Paes, com 40%. Um outro detalhe interessante da amostra é o percentual dos outros candidatos somados, que não atinge a metade do valor atingido pelo candidato do PSD, que é o prefeito Eduardo Paes. A soma deles, de todos os candidatos, chega a 16%. Com relação ao público feminino, Eduardo Paes e Ramagem foram os únicos que tiveram um percentual reduzido, com 34% e 1%, respectivamente. E o percentual dos outros candidatos não aumentou. Somente o número de indecisas que subiu para 24% em relação aos números globais. E entre os homens, o percentual de Eduardo Paes fica em 45%, 5% acima do número total que ele já tem. Em relação às regiões da cidade, o principal destaque fica na Zona Sul.
onde o Tarcísio Mota tem 8% das intenções de voto, enquanto o Ramagem tem 7%, e o Ciro Garcia 6%. Na Zona Oeste, o número de indecisos é o mais alto, com 29%, e o Eduardo Paes lidera em todas as regiões da cidade. O perfil dos entrevistados: do total de 774 pessoas entrevistadas, 50% se identificaram como mulheres e 48% como homens, e 2% informaram outros gêneros. E 77% de pessoas se autodeclararam pretas e pardas e 19% brancas, além de 1,3% amarela e 1% indígena. Outros 2,7% se autodeclararam de maneiras distintas dos perfis anteriores. Com relação à renda, é importante, 48% alegaram ter rendimento de até um salário mínimo e 27% entre 1 e 3 salários mínimos. 20% dos entrevistados optaram por não declarar a faixa de renda mensal, e em relação à faixa etária, 29% tinham entre 16 e 29 anos e 40% de pessoas entre 30 e 49 anos e 31% de pessoas com mais de 50 anos. A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ 09951/2024. Mais uma vez, parabenizo o brilhante jornalista André Fernandes por esse trabalho. E você gostou desse perfil aqui da opinião do povo favelado carioca? Então tu curte aqui esse nosso conteúdo, você comenta, dá tua opinião é importante, e compartilha. Vamos fazer esse debate prosperar, aumentar, se multiplicar, e peço tua força. Vem aqui, se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho e o nosso canal ficar cada vez mais pujante e potente por aí. Então é isso, gente. Está aqui, primeira pesquisa das favelas cariocas, um trabalho excelente do André Fernandes, da Agência de Notícias das Favelas. Novas pesquisas, um assunto relevante, a gente volta aqui para debater com vocês. Até lá!